A história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Coelho, já vimos o quanto de influência religiosa tivemos em relação à implantação do ensino da língua portuguesa aqui. O que parece ser desconsiderado quando falam a respeito disso é que a religião não estava dissociada da política nesse momento histórico-linguístico nosso. Mas o português, enquanto língua vernácula, sempre teve essa chancela por parte da religião em relação ao ensino? Boa questão, Aguiar, porque a história é longa e complexa em relação ao ensino de línguas vernáculas, mas posso resumir já começando pelo fato de que tanto a alfabetização quanto a escolarização não foram elementos distribuídos à sociedade antes do fim do século XIX não, e estou falando de Europa. Bem diferente do que muitos pensam, uma parcela diminuta tinha acesso à educação medieval. Foi por causa de uma reforma religiosa que defendia que fiéis deveriam ter acesso direto à Bíblia, o que fez com que elas fossem traduzidas para as línguas vernáculas, mas só em alguns países, isso lá nos séculos XVI e XVII, que ocorreu uma grande onda moderna, a primeira inclusive, em que a população foi alfabetizada e escolarizada. E isso, vale ressaltar, foi uma característica comum aos povos que se rebelaram contra a Igreja de Roma, povos esses que iniciaram novos modelos de instrução popular e moderna e que por conta disso, desse movimento religioso-cultural, que as línguas vernáculas vão ganhar lugar, ao passo que tomarão para si o prestígio das línguas clássicas, sobretudo do latim. Uma revolução que só foi possível devido à prensa de tipos móveis e o papel, porque livros poderiam começar a ser produzidos em larga escala e, em consequência, foram geradas práticas sociais de escrita, então não eram mais reféns do latim, logo já poderiam fazer circular textos nas línguas vernáculas. Foi uma nova era da educação, uma nova pedagogia que inclusive teve um grande pensador que sintetizou bem o que essa educação moderna representava. Falo de Jean Comenius, que publicou uma obra chamada Didática Magna em 1627, mas não em latim como o costume da época, e sim em sua língua materna, ou seja, uma língua vernácula que no caso dele era a língua tcheca. Nessa obra magna, temos pela primeira vez na era moderna a defesa de uma educação inclusiva, ensinar tudo a todos e um sistema escolar público organizado em língua vernácula. Dizia Comenius, devem ser enviados às escolas não apenas os filhos dos ricos ou dos cidadãos principais, mas todos por igual, nobres e plebeus, ricos e pobres, rapazes e raparigas, em todas as cidades, aldeias e casais isolados. Para Comenius, a educação básica deveria ser na língua materna, e aqui entra o aspecto que de fato responde à questão inicial, pois nos países católicos era a pedagogia dos jesuítas que predominava, ou seja, o ensino deveria se dar por meio do latim, não da língua vernácula. Dentre as regras gerais para os professores dos estudos menores, aparecia de número 18, que claramente dizia: aos alunos não se deve nunca permitir o uso da língua materna em qualquer matéria relacionada com a aula, por conseguinte, também o professor deve sempre falar em latim. Para você ter uma ideia, foi só depois de mais de 100 anos de Comenius, lá na metade do século XVIII, que começou em Portugal a defesa efetiva do ensino da língua vernácula como primordial. O pioneiro dessa defesa foi Luís Antônio Verney, no seu grande e polêmico tratado Verdadeiro Método de Estudar, publicado em 1746. A tese foi adotada em parte por Pombal nas suas reformas educacionais, mas só se concretizou de fato no sistema educacional português durante o século XIX. Nossa, entre Rosa e Câmara a gente viaja na história da língua.